Bem-vindo ao Galaxy Portal, onde mergulhamos nos mistérios mais profundos e inquietantes do cosmos. Hoje, não faremos apenas uma viagem para longe, faremos uma ascensão ao topo da escala da realidade. Você vai testemunhar titãs, estruturas tão colossais que a mente humana entra em curto-circuito ao tentar visualizá-las. Paredes de fogo estelar que cruzam o horizonte do universo visível. Anéis de galáxias que desafiam as leis da física. Monstros gravitacionais que devoram o próprio tecido do espaço-tempo. O que você está prestes a ver não são apenas objetos grandes, são anomalias. Estruturas que, segundo as nossas melhores teorias, simplesmente não deveriam existir. Prepare-se, porque o universo é muito maior e muito mais estranho do que jamais ousamos sonhar. Imagine por um momento que você está segurando uma moeda de R$1. Sinta o metal frio contra a sua pele, o peso quase insignificante de 7 gramas pressionando a palma da sua mão. Agora, imagine que essa moeda representa o nosso Sol. Se o Sol fosse essa pequena moeda, a estrela mais próxima, Próxima Centauri, estaria a quase 700 quilômetros de distância. Para alcançar o centro da nossa galáxia, a Via Láctea, nessa mesma escala, você teria que viajar quase 4 bilhões de quilômetros. E isso é apenas o nosso quintal cósmico. Quando olhamos para o céu noturno, vemos pontos de luz flutuando em um vazio imenso. Mas esse vazio é uma ilusão. O universo não é um mar de escuridão aleatória. Ele é uma teia. Uma arquitetura de proporções bíblicas, onde filamentos incandescentes se conectam através de abismos de escuridão absoluta, formando o esqueleto invisível do cosmos. Durante décadas, os astrônomos acreditaram em algo chamado princípio cosmológico. É uma ideia reconfortante. Ela diz que se você olhar para o universo de uma distância grande o suficiente, tudo deve parecer igual, liso, homogêneo, como uma sopa bem misturada onde não existem pedaços maiores que outros. Havia um limite teórico para o tamanho das coisas. Os cientistas chamaram isso de o fim da grandeza. Segundo os cálculos, nenhuma estrutura poderia ser maior que 1,2 bilhões de anos-luz. Qualquer coisa além disso quebraria as regras de como o universo se formou após o Big Bang. Seria impossível haver tempo suficiente para a gravidade reunir tanta matéria. Mas então, começamos a olhar melhor. Começamos a mapear o profundo. E o que encontramos nos aterrorizou. Encontramos coisas maiores, muito maiores. Hoje, vamos escalar essa montanha impossível, do 7º ao 1º lugar, revelando as 7 maiores estruturas já descobertas pela humanidade. Estruturas que zombam das nossas teorias e nos forçam a reescrever a história do próprio tempo. Em 7º lugar, começamos com o nosso próprio lar cósmico, a incomensurável Laniakea. Até 2014, pensávamos que a Via Láctea era apenas mais uma galáxia no superaglomerado de Virgem. Mas então, percebemos algo muito maior. Percebemos que estávamos apenas na periferia de uma metrópole cósmica incomparavelmente mais vasta. Laniakea, que no idioma havaiano significa céu imensurável, é o continente galáctico onde vivemos. Imagine uma bacia hidrográfica gigantesca, onde em vez de água, temos a gravidade fluindo em correntes invisíveis. 100.000 galáxias, cada uma contendo centenas de bilhões de estrelas, todas deslizando como rios silenciosos em direção a um ponto central misterioso chamado o Grande Atrator. Para entender o tamanho de Laniakea, precisamos de uma analogia brutal. Se você pudesse reduzir a Terra ao tamanho de um grão de areia fina,
o Sol seria uma bola de gude a alguns metros de distância. Nessa escala, Laniakea não seria uma cidade, não seria um país, seria maior que todo o planeta Terra real. Ela se estende por 520 milhões de anos-luz. Se você entrasse em um jato comercial, voando a 900 km por hora, e tentasse atravessar Laniakea de ponta a ponta, a viagem não levaria milhares de anos. Não levaria milhões. Levaria mais de 600 trilhões de anos. É um abismo de tempo tão vasto que as estrelas nasceriam, viveriam suas vidas inteiras e morreriam milhares de vezes antes de você chegar na metade do caminho. E ainda assim, Laniakea é apenas a 7ª da nossa lista. Ela é o nosso berço, mas no grande oceano do universo é apenas uma pequena ilha à deriva. Em 6º lugar, encontramos a Muralha de Sloan. Descoberta em 2003, esta estrutura foi o primeiro grande golpe no ego da cosmologia padrão. Durante anos, ela deteve o título de maior estrutura do universo. A Muralha de Sloan é um filamento colossal de galáxias, uma parede de luz que se estende por 1,37 bilhões de anos-luz. Aqui, já estamos ultrapassando o limite teórico do fim da grandeza. A Muralha de Sloan é tão massiva que desafia a nossa compreensão de como a matéria escura se organiza no cosmos. Imagine que o universo observável é uma sala escura gigantesca. A Muralha de Sloan seria como uma corrente de luzes de Natal, esticada por 1/10 do comprimento dessa sala. Ela não é um objeto sólido, mas uma região onde a densidade de galáxias é dramaticamente maior do que o normal. Se você pudesse olhar para ela de fora, veria um tentáculo brilhante se contorcendo na escuridão infinita. A quantidade de matéria contida aqui é inimaginável. Estamos falando de quatrilhões de massas solares. Se cada estrela fosse um grão de areia, a Muralha de Sloan seria uma praia que se estende por continentes inteiros. Mas o que é mais perturbador sobre a Muralha de Sloan não é o seu tamanho. É o fato de que ela não está sozinha. Ela foi apenas o primeiro aviso, o primeiro sussurro de que algo estava profundamente errado com os nossos mapas. Subindo para o 5º lugar, a escala torna-se ainda mais opressiva, com o grupo de quasares Close Campuzano. Descoberto em 1991, mas apenas compreendido totalmente anos depois, este não é um aglomerado comum de galáxias, é uma reunião de quasares. Quasares são os faróis mais brilhantes do universo, corações galácticos alimentados por buracos negros supermassivos que devoram matéria em um frenesi insaciável. Um único quasar pode brilhar com a intensidade de 1 trilhão de sóis. Agora, imagine 34 desses monstros acorrentados juntos através do cosmos. Esta estrutura se estende por 2 bilhões de anos-luz. Para colocar isso em perspectiva, a luz que vemos hoje partiu dessa estrutura quando a vida na Terra era apenas bactérias primitivas e lodo unicelular. Se você reduzisse a nossa galáxia, a Via Láctea, ao tamanho de um prato de jantar, o grupo Clovis Campuzano seria uma mesa de banquete com mais de 2 quilômetros de comprimento. A energia liberada por essa estrutura é tão violenta e titânica que, se estivesse próxima de nós, o céu noturno não seria escuro. Seria banhado em radiação letal. É uma cicatriz de energia pura, rasgando o tecido do universo jovem. Em 4º lugar, chegamos ao aglomerado de quasares U1.11. Se o Clovis Campuzano era uma mesa de banquete, o U1.11 é o salão inteiro. Descoberto em 2011, ele se estende por impressionantes 2,5 bilhões de anos-luz. Lembre-se do limite teórico de 1,2 bilhões? Esta estrutura é mais que o dobro do tamanho máximo permitido pelas nossas teorias. A existência do U1.11
é um paradoxo ambulante. No tempo que o universo tinha quando essa estrutura se formou, a gravidade simplesmente não deveria ter tido tempo suficiente para puxar tanta matéria para o mesmo lugar. É como encontrar um arranha-céu de 100 andares, construído apenas 10 minutos após a invenção do tijolo. Não faz o menor sentido. E, no entanto, lá está ele. Imponente, impossível, real. Para atravessar o U1.11 na velocidade da luz, a velocidade máxima permitida no universo, 300 mil quilômetros a cada segundo, você levaria 2,5 bilhões de anos. Isso é metade da idade do nosso sistema solar. Se você partisse de uma ponta, quando os primeiros dinossauros apareceram na Terra, viajando na velocidade da luz, você ainda estaria a menos de 10% do caminho hoje. É uma vastidão que transforma a velocidade da luz, a coisa mais rápida que existe, em um rastejar de caracol. Agora, entramos no pódio. O terceiro lugar pertence a uma das descobertas mais recentes e desconcertantes da astronomia moderna: o Grande Arco. Descoberto em 2021 pela doutoranda Alexia Lopes, esta estrutura é um sorriso cósmico, desenhado na escuridão. O Grande Arco não é uma linha reta, é uma curva graciosa e aterrorizante de galáxias que se estende por 3,3 bilhões de anos-luz. Isso representa 1/15 do raio de todo o universo observável. É uma estrutura tão grande que, se você pudesse vê-la a olho nu no céu noturno, ela ocuparia o espaço de 20 luas cheias alinhadas, mesmo estando a mais de 9 bilhões de anos-luz de distância. A descoberta do Grande Arco foi feita quase por acidente, analisando a luz de 40 mil quasares. A matéria do arco absorvia partes específicas da luz, revelando a silhueta de um gigante invisível. Imagine tentar mapear uma cordilheira de montanhas em outro continente, apenas observando as sombras que elas projetam durante o pôr do sol. Foi assim que encontramos o Grande Arco. Sua existência é um desafio direto às nossas teorias. Estatisticamente, uma estrutura desse tamanho é tão improvável que deveria ser considerada um erro de dados. Mas os dados foram checados, rechecados e confirmados. O Grande Arco é real. E ele está lá, pairando no abismo, rindo silenciosamente das nossas equações. Em segundo lugar, a descoberta que abalou o mundo científico em janeiro de 2024, o Grande Anel. Também descoberto por Alexia Lopes, esta estrutura fica chocantemente próxima do Grande Arco no céu, a apenas 12 graus de distância. O Grande Anel tem um diâmetro de 1,3 bilhões de anos-luz, mas sua circunferência total alcança 4 bilhões de anos-luz. E não é apenas um círculo perfeito. Análises mais detalhadas revelam que ele tem a forma de um saca-rolhas cósmico, como se estivéssemos olhando para um tubo espiralado de galáxias de frente. O que torna o Grande Anel e o Grande Arco tão aterrorizantes não é apenas o tamanho individual de cada um, é o fato de estarem juntos. Eles estão à mesma distância de nós, no mesmo tempo cósmico, e são vizinhos. A probabilidade de duas estruturas impossíveis existirem lado a lado por mero acaso é infinitesimal. Isso sugere que elas podem ser parte de um sistema ainda maior, uma superestrutura que a nossa mente sequer consegue categorizar. Talvez estejamos vendo as vigas de suporte do universo, os ossos primordiais que sustentam a teia cósmica. Se o Grande Anel fosse feito de água, a quantidade necessária para preenchê-lo seria equivalente a todos os oceanos da Terra multiplicados por um número com 80 zeros.
É uma escala onde a matéria deixa de fazer sentido e se torna pura geometria. E finalmente, chegamos ao primeiro lugar, o monstro incontestável, o Leviatã, a grande muralha de Hércules, Corona Borealis. Esta não é apenas uma estrutura, é o maior objeto único já detectado pela humanidade. Descoberta em 2013, sua escala é tão obscena que os astrônomos levaram anos para aceitar que ela poderia ser real. Estamos falando de uma estrutura que mede 10 bilhões de anos-luz de ponta a ponta. 10 bilhões. Vamos pausar por um momento. O universo observável tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. A muralha de Hércules, Corona Borealis, ocupa mais de 10% de todo o horizonte cósmico. Se o universo fosse um corpo humano, essa estrutura seria do tamanho de um braço inteiro. Ela foi detectada através de explosões de raios gama, os eventos mais violentos do universo. Essas explosões são um grito de morte de estrelas massivas colapsando em buracos negros. Ao mapear onde esses gritos ocorriam, os cientistas perceberam que eles não eram aleatórios. Eles estavam agrupados, desenhando uma forma titânica na escuridão. Se você tentasse viajar de uma ponta a outra dessa muralha, na velocidade de um avião comercial, a viagem levaria mais de 10 quatrilhões de anos. Isso é 1000 vezes a idade atual do universo. Mesmo para a luz, que viaja rápido o suficiente para dar 7 voltas na Terra em um único segundo, a jornada levaria 10 bilhões de anos. Isso significa que, se você estivesse em uma ponta e acendesse uma lanterna quando a Terra foi formada, a luz ainda não teria chegado na metade do caminho hoje. A muralha de Hércules, Corona Borealis, é tão grande que ela quebra o próprio conceito de causalidade. As partes dessa estrutura estão tão distantes que não houve tempo suficiente desde o Big Bang para que uma ponta soubesse que a outra existe. Nenhuma força, nenhuma gravidade, nenhuma luz poderia ter conectado essas regiões no tempo de vida do universo. E, no entanto, elas agem como uma unidade. Ela é um fantasma do início dos tempos. Uma relíquia que nos diz que o universo nasceu com uma complexidade que não conseguimos explicar. Talvez o universo não tenha começado liso e uniforme como pensávamos. Talvez ele tenha nascido enrugado, caótico e monstruoso desde o primeiro instante. A existência dessas 7 estruturas nos força a uma conclusão humilde e assustadora. Nós não sabemos quase nada. Olhamos para o céu e pensamos que vemos o todo, mas somos como formigas em uma folha de grama, tentando desenhar o mapa de um continente inteiro. O grande atrator nos puxa em silêncio. O grande arco sorri para nós nas profundezas, e a muralha de Hércules, Corona Borealis, se ergue como uma barreira intransponível no limite do nosso conhecimento. Essas estruturas não são apenas aglomerados de matéria, elas são mensagens. Mensagens escritas em galáxias e quasares, nos dizendo que o modelo padrão da cosmologia, o nosso melhor mapa da realidade, está incompleto, ou talvez fundamentalmente errado. Mas não devemos temer essa imensidão. A vastidão do universo não existe para nos diminuir, ela existe para nos desafiar. Cada bilhão de anos-luz que olhamos para fora é um convite para expandir a nossa mente para dentro. Somos a única espécie conhecida capaz de olhar para uma parede de 10 bilhões de anos-luz e não ver apenas luz, mas ver um padrão, ver um mistério e sentir a necessidade ardente de resolvê-lo. O universo é grande, sim, colossal, implacável, mas a mente humana, capaz de conter esse universo inteiro dentro de um único pensamento, talvez seja a coisa mais vasta de todas. E você? O que sente ao saber que vivemos em um universo onde o impossível é apenas mais uma terça-feira? Se você quer continuar essa jornada,
Se quer continuar expandindo os horizontes da sua compreensão, até que eles se quebrem e revelem novos horizontes, você está no lugar certo. O Galaxy Portal é a sua nave. Inscreva-se agora, ative as notificações e junte-se à nossa tripulação de exploradores do abismo. Porque aqui, a única fronteira é a sua imaginação. Até a próxima descoberta.